Fizemos então a nossa compra de domínio e hospedagem. Recebemos um e-mail ou vários e-mails da empresa onde compramos esses serviços, indicando que o pagamento foi efetuado com sucesso, o domínio foi registado e está ainda em propagação, ou pode eventualmente até já estar completamente propagado pelos servidores de DNS e o nosso alojamento já está disponível para o podermos gerir. Para gerirmos o nosso alojamento, normalmente, na esmagadora maioria dos casos, estamos a falar de servidores Linux, portanto, servidores que permitem instalar páginas de PHP com MySQL para instalarmos aquelas aplicações mais conhecidas, como é o caso do WordPress, o Joomla, o Drupal, lojas de comércio eletrónico, etc. Então, normalmente, a maior parte das empresas oferece o cPanel. O que é o cPanel? É uma aplicação online para gestão do nosso alojamento e dos serviços que estão associados ao nosso alojamento web. Nós não temos que instalar rigorosamente nada no nosso computador, apenas vamos utilizar o nosso browser para entrar dentro de uma hiperligação de internet e essa hiperligação vai-nos então encaminhar para uma aplicação online muito semelhante a todas as outras que nós já conhecemos online, ok? E dentro dessa aplicação é que nós vamos ter acesso ao conjunto de diversas funcionalidades que o nosso alojamento permite. Estamos de regresso à página do HostGator porque estamos a utilizar aqui o HostGator como exemplo, ok? O mesmo tipo de serviço vocês vão encontrar em qualquer outra empresa que ceda este tipo de domínios e alojamentos, ok? No caso concreto do HostGator temos aqui algo interessante porque nós podemos ver em demonstração e por conseguinte vocês também podem testar uma demonstração deste sistema, podemos testar o cPanel e ver quais são as funcionalidades que ele tem. Depois, mais para a frente um bocadinho, eu vou utilizar um cPanel de um alojamento meu para vos mostrar algumas funcionalidades um pouco mais avançadas que eventualmente não estarão ou não serão possíveis concretizar através de uma demonstração do cPanel. Apenas referir que o cPanel é então aqui uma plataforma que as empresas adquirem para poderem gerir os seus web servers, ok? Claro que tem planos de preços, mas tudo isto que aqui está não nos interessa porque este tipo de aplicação é destinada às empresas que fornecem este tipo de serviços. Mas quem quiser pesquisar informações mais detalhadas sobre o cPanel, tem aqui estas informações. Tudo o que é planos e preços, etc., não nos dizem respeito porque está incluído no pacote de serviços que nós compramos. Como é que nós podemos testar então aqui no HostGator o nosso cPanel? Bom, tem aqui o painel de controle fácil. Ora, painel de controle fácil, depois tem aqui o demo e se nós clicarmos aqui eu penso que vamos entrar no cPanel. Eu vou só fazer aqui a experiência, vou pressionar Shift Demo, ok? E vamos entrar aqui. Ok, correto. Mas existe outra forma de também entrarmos lá. Se nós clicarmos aqui em ver planos de hospedagem e depois formos aqui às especificações técnicas, ao fundo, ele vai apresentar aqui as características do alojamento e também tem aqui painel de controle cPanel na versão 11.48, poderá ser uma versão mais recente e temos aqui a mesma demonstração. Vamos então clicar aqui na demonstração e entrar naquilo que será o cPanel muito semelhante a um domínio e alojamento já adquirido. O cPanel pode ter alguns aspectos gráficos ligeiramente diferentes de uns para outros serviços. Aqui no caso da HostGator eles colocam aqui um menu que não é típico do cPanel. E nós iremos verificar aqui que o cPanel é extremamente completo, ok? Neste caso aqui temos no HostGator um conjunto de menus do lado esquerdo que nos permitem aceder às mesmas funcionalidades às quais podemos aceder através destes mecanismos que aqui estão. Eu não sei se dará aqui para esconder este espaço, eu presumo que não. De qualquer das formas, onde nós devemos concentrar aqui a nossa atenção é nesta área mais central e depois também na área do lado direito. Porquê? Estas é que são muito comuns a um cPanel. Ora, o que nós vamos ter aqui então é o seguinte.
Em primeiro lugar, em termos de navegação, nós temos tudo aberto aqui no que diz respeito às diferentes secções de gestão. Eu fechei aqui todas as secções para nós podermos observar quais são os conjuntos de operações que nós temos a possibilidade de mexer. Então nós temos aqui banco de dados, isto é, dentro do nosso alojamento, como é que nós podemos gerir as bases de dados ou os bancos de dados que queremos, ok? Os arquivos está intimamente relacionado com a forma como nós fazemos a transferência de ficheiros, fotografias, etc., do nosso computador para a nossa página de internet, ok? Como é que nós vamos transferir informação para o interior do nosso alojamento? Aqui nas questões da métrica são dados estatísticos. Nós podemos, de uma forma avassaladora, literalmente avassaladora, porque é enorme a quantidade de informações que podemos obter, podemos ter estatísticas, dados estatísticos sobre as visitas à nossa página de internet. E vocês irão ter a ocasião de verificar num dos próximos vídeos a quantidade de informações que nós podemos obter com gráficos, tabelas, mapas, etc. Quando entramos aqui na secção dos domínios, estamos fundamentalmente a falar sobre a forma como nós podemos acrescentar domínios ao nosso alojamento, se ele permitir mais do que um, como é que nós podemos criar subdomínios, entre outros aspectos que iremos também cá focar. Temos depois aspectos relacionados com a segurança, nomeadamente alguns bloqueadores de spam, algumas blacklists, etc. Iremos ver. Depois tudo o que tem a ver com o e-mail. Como criar contas de correio eletrónico com o nosso domínio, como configurar essas contas, como atribuir uma cota, como definir palavras-passe dessas contas. Iremos também ver tudo isso. Depois temos aqui software. O software, quando aparece dentro do HostGator, normalmente significa o quê? Mecanismos integrados dentro do cPanel que nos permitem instalar no nosso alojamento de uma forma muito automatizada páginas ou plataformas de páginas de internet de uma forma muito rápida. Um exemplo muito concreto. WordPress. Eu posso aqui chegar ao meu cPanel e dizer ao meu cPanel eu quero instalar o WordPress no meu alojamento. E com meia dúzia de cliques o que vai acontecer então é que nós vamos conseguir instalar isso sem ter que perceber muito de carregar os ficheiros e instalar o WordPress, nada disso. Ele vai fazer isso de forma automática. Depois temos aqui uma secção avançada que terá com certeza algumas funcionalidades relacionadas com cron jobs, neste caso trabalhos cronometrados, etc. Como é que nós vamos configurar as páginas de erro, tudo isso. E depois temos aqui algumas preferências que têm a ver normalmente com o aspecto visual do próprio cPanel, ok? Podemos alterar as nossas passwords, podemos alterar a linguagem, podemos alterar inclusive aqui o estilo. Se nós olharmos para aqui, podemos verificar que existem diferentes skins para o cPanel. Esta é a skin mais atual, mas a mais antiga nós podemos escolher aqui, fazer um apply. Claro que ele aqui não vai aplicar, porque eventualmente estamos a utilizar então uma versão da demonstração e por conseguinte ele não nos vai deixar fazer aqui o apply, mas depois eu vou-vos mostrar qual é o aspecto da versão mais antiga. Há quem goste da versão mais antiga, mais simples, mais rápida em alguns sentidos, há quem goste da versão mais atual. Isso fica ao critério de cada um. Vamos então aqui regressar ao menu normal. O que normalmente acontece é que todas estas caixas vão aparecer abertas, ok? E normalmente isto cria uma certa confusão nas pessoas, porquê? Porque começam a ver aqui imensas funcionalidades e na esmagadora maioria dos casos vão olhar para estas funcionalidades e não vão perceber o que é que elas significam. Então o objetivo dos próximos vídeos é explicar não todas as funcionalidades, porque algumas delas nós não vamos sequer nunca mexer, mas explicar aquelas que são as principais. O que é importante percebermos é que o cPanel está sempre organizado em secções e aqui na sua zona central tem então as diferentes áreas que eu já aqui foquei e do lado esquerdo, ou melhor, peço desculpa, do lado direito, normalmente nós temos informações gerais sobre o nosso alojamento. Quais são essas informações? Por exemplo, aqui no caso da utilização ou do uso, nós podemos ter aqui informações sobre o número de CPUs que estão a ser usados, a quantidade de memória que está a ser utilizada para que o nosso website seja processado e também
informações sobre os volumes de tráfego, o conteúdo que nós temos dentro do alojamento e qual é o espaço que está a ser ocupado. Tudo isso pode ser aqui verificado. E depois temos aqui informações gerais sobre os próprios dados do cliente, qual é o name server 1 e o name server 2, qual é o endereço IP do site. Temos aqui alguns dados estatísticos que ele vai beber aqui ao interior destas aplicações. Como podem observar, há aqui imensas informações e muita matéria para nós podermos explorar. Para nós conseguirmos pôr o nosso site online, não é preciso percebermos nem sequer 5% daquilo que aqui está. Ok? Eu vou-vos mostrar muito facilmente no próximo vídeo como é que nós podemos carregar ficheiros para o nosso alojamento online e termos a nossa página de internet de imediato a funcionar. Ok? E só com uma ou duas opções, mais nada. Muito tranquilo. Depois irei avançar um pouco mais para vos explicar como é que se podem criar bases de dados, como é que se podem acrescentar pastas, como é que se podem criar contas de correio eletrónico, como é que se podem criar contas de File Transfer Protocol, para nós podermos usar aplicações locais para podermos carregar e descarregar ficheiros para o nosso servidor sem termos que entrar, por exemplo, dentro do cPanel.